se adaptou a uma nova modalidade de comunicação e as redes sociais se tornaram o canal preferido do mercado corporativo para se aproximar do seu público. Então, hoje, mais que falar bem, é preciso ter o domínio da língua portuguesa. Caso contrário, a reputação do seu negócio pode passar uma imagem amadora e perder credibilidade. Mas como garantir que a minha comunicação está adequada? Muitos apostam nos produtores de conteúdos, pois eles sim são especialistas no assunto. Inclusive, o meu convidado de hoje é uma autoridade nessa área, pois além de ser formado em letras, ele é especialista em direito notarial e registral e gerente e produtor de conteúdos. Seja bem-vindo, Micael Ribeiro. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, querido. Obrigado. E falar de um tema que é um tema aí que você domina bastante, é um tema que a gente sabe que ele é bem atual, que a gente sabe que hoje em dia você tem que se comunicar bem, senão você vai passar uma imagem ruim e vai perder credibilidade, principalmente a gente que está aí voltada para o mundo publicitário, né, nas redes sociais, tentando passar uma boa imagem, tentando angariar clientes e fortalecer a nossa imagem. Isso aí é complicado, né? Com certeza. Se você tem uma empresa e ela está divulgando algum tipo de conteúdo, seja nas redes sociais, seja através de newsletter, através de blog ou qualquer outro meio de comunicação, essa comunicação ela tem que ser impecável. Se você escreve incorretamente, se você coloca uma aspas no lugar incorreto, coloca crase em um artigo pode que não mudar tem, todo o sentido da frase. você troca totalmente o sentido e você passa uma imagem de amadorismo. Parece que você não sabe bem o que você está fazendo. Principalmente em empresas de grande porte, que têm uma concorrência que às vezes é muito desleal, elas têm que tentar ali estar no mesmo nível, mostrando ao público que realmente eles sabem o que estão fazendo, principalmente na hora de se comunicar com esse público. Até porque eu acho que além de passar uma imagem de amadorismo, passa uma imagem de desleixo, de falta de preocupação com o seu público, com a sua audiência. Porque a gente sabe que as empresas hoje podem delegar esse trabalho para quem é especialista no assunto, que no caso a gente está até comentando aqui, que é uma área, né, do mercado de trabalho, uma área muito atual, que são os produtores de conteúdo, os copyrights, né? Sim, por exemplo, hoje em dia muitas empresas têm uma pessoa responsável pelo social media. É aquela pessoa que faz os posts na rede social, que cria as imagens, muitas vezes ela idealiza essas imagens, manda para uma agência criativa, essa agência faz esse trabalho, devolve. Se o texto não for correto, enviado para a agência muito provavelmente não vai ter o trabalho de revisar esse texto para devolver, porque normalmente o texto é daquele que idealizou, a agência faz normalmente a arte. E muitas vezes é um trabalho desmerecido, porque pensa assim, é rede social, posso colocar algum amigo para fazer, posso colocar um colega aqui para fazer, ou até um parente, e deixa fazer de qualquer jeito. E aí depois, no final, o resultado é catastrófico, porque a imagem da sua empresa que está sendo vinculada ali está sendo passada por uma pessoa que não é um expert no assunto, e essa pessoa muitas vezes vai destruir a imagem que você levou anos para construir no mercado. Verdade. Vamos falar um pouquinho agora de você, né? Já que você trabalha nessa área hoje, mas em que área que você já trabalhou antes da produção de conteúdos? Antes de eu trabalhar com produção de conteúdos, eu fui auxiliar de secretaria e, estando em uma faculdade, eu pude progredir na carreira. Eu me tornei auxiliar de tutoria, depois eu fui tutor educacional, trabalhei muito com o trabalho de conclusão de curso, estágio supervisionado, fui tutor para disciplinas específicas do direito e da educação, depois eu me tornei professor conteudista, que é aquele que escreve as apostilas, os e-books, os livros que os alunos vão acessar, e fiz também muitas provas, avaliações com base naqueles conteúdos. Então, a minha história com a produção de conteúdo, ela começou com a produção na área acadêmica. Depois eu acabei me tornando redator publicitário, onde os textos que eu escrevia não era mais somente para informar. Tinha a parte da informação, mas eu precisava converter. Eu precisava que o meu leitor, ao ver o texto, ao entender a história, falasse assim, eu preciso do produto que está sendo vendido junto com essa história. E você aí que já trabalhou nessas áreas todas, você sabe que cada texto, cada segmento tem um texto diferente, né? Sim, a gente chama isso de tom de voz, né? O tom de voz para o seu público, a sua persona que a gente chama, que muitas vezes é jovial, é um pouco mais descontraído. Empresas como o Nubank fazem isso. E aí, você já viu a fatura desse mês? É verdade. Olha, temos um crédito novo liberado aqui para você. Agora, quando você tem uma outra instituição do mesmo ramo, é uma outra financeira, banco também,
e é uma empresa que tem uma credibilidade maior e trabalha com pessoas que são, às vezes, de uma faixa etária um pouco mais avançada, tem um conflito geracional aí. Então, a linguagem não vai ser a mesma. Essa linguagem vai ser um pouco mais rebuscada. Prezado cliente, Isso, mais notificamos formal. que você tem um novo empréstimo a ser solicitado. Gostaria de aceitar a nossa proposta? Gostaria de visualizar os nossos termos? Então, às vezes, não é nenhuma questão de certo ou errado, Fernanda. É uma questão de tom de voz. É como você vai falar com a pessoa certa em uma linguagem que ela vai se sentir familiar com você e vai ficar à vontade. Isso mesmo. Produtor de conteúdo, esse é um novo trabalho? É um trabalho recente ou ele já existia de uma outra forma? Desde que o mundo é mundo, né? Desde que a história existe, a gente está falando da história registrada, há pessoas que produzem conhecimentos e perpetuam esses conhecimentos através de escritos. Então, você pode ver lá no início da história, a Ilíada, a Odisseia de Homero, são obras que são produções de conteúdo, visando ali o entretenimento, visando ali levar a história, né? Primeiro da Grécia, depois de Roma. Depois você pega ali, no início do século, com o desenvolvimento do cristianismo, as cartas dos evangelhos, né? As cartas de Paulo, que são material informativo, produção de conteúdo para as igrejas da época ali. Com o tempo, isso passou também a envolver a ciência. Então, as pessoas que produziam ciência escreviam e esses registros faziam com que, através do método científico, o que foi escrito pudesse ser replicado em outros lugares, nas mesmas condições e chegando assim ao mesmo resultado. O que é novo, Fernanda? É novo a interação das tecnologias com a produção de conteúdo. Se antes conteúdo era revista, era jornal, era livro, hoje em dia qualquer pessoa com o celular na mão produz conteúdo. Qualquer pessoa, às vezes, ali está em um ponto turístico, tira o celular do bolso e fala assim, gente, eu estou aqui visitando esse ponto turístico. Vocês sabiam que essa estátua ela foi inaugurada em 1903 pelo artista tal? Isso é produção de conteúdo. Então, o que mudou hoje foi a inserção dessas novas tecnologias e o desenvolvimento delas, trazendo essa novidade de qualquer pessoa poder compartilhar qualquer assunto com qualquer internauta. É verdade. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu vou voltar e quero que você fale para a gente a respeito da importância do domínio da norma culta, da língua portuguesa na produção de conteúdo. Não saia daí que o Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje estamos falando aqui de um tema muito importante. Você que trabalha aí com rede social, você que divulga o seu negócio nas redes sociais, você sabia que você tem que tomar muito cuidado na hora da produção dos seus textos? Você precisa ter uma pessoa de preferência, né, Micael, que tenha o domínio da língua portuguesa para que não haja nenhum erro e isso não possa queimar a sua imagem frente à sua audiência. E a gente sabe que a língua portuguesa é uma língua muito complexa. As normas ortográficas, né, as regras, a norma culta da língua portuguesa ela é muito complexa e a maioria dos brasileiros não domina a língua portuguesa. E isso acaba prejudicando, né, as pessoas, não é isso, Micael? Com certeza. Eu tenho formação em letras língua portuguesa e inglesa. E o inglês, hoje em dia, a gente sabe que é uma língua muito importante, né? É o idioma mundial, é o idioma dos negócios. Só que eu acho que antes da gente aprender inglês, no mínimo, é necessário ter um bom domínio da língua portuguesa. Como você falou, ela é extremamente complexa. As regras têm muitas exceções. E são muitas regras para diferentes casos. Então, às vezes, você colocar uma vírgula, como você falou no bloco passado, faz com que você mude todo o sentido de uma frase, né? Então, se você tem um enunciado e você coloca uma crase e ela não deveria estar ali, alguém vai perceber, alguém vai notar essa diferença. Então, assim, por que é tão difícil a compreensão da língua portuguesa? Em partes também pelo nosso sistema educacional, que infelizmente é bastante defasado. A gente tem professores que muitas vezes não estão qualificados para estarem no cargo que estão ocupando. Por outro lado, há pouco incentivo por parte do governo federal, dos governos estaduais e municipais, em investimento na área da educação e a formação, de modo geral, do brasileiro, ela é uma formação
de nível bem baixo. Isso é constatado pelas avaliações mundiais, onde a gente contrasta os dados do Brasil com os dados das outras nações. Então a gente tem um povo que às vezes tem muita sede de aprender e nem sempre tem as oportunidades necessárias. Você percebe isso, por exemplo, ao comparar alguns alunos de escolas particulares com alguns alunos de escolas públicas. Os seus desempenhos em vestibulares, no Exame Nacional do Ensino Médio, é algo assim extremamente discrepante, não dá nem para comparar. Por quê? Porque o aluno da escola particular, ele tem um professor capacitado, alguém que realmente está ali para ensinar, e ele também está ávido a aprender. Ele não vai se distrair, às vezes com uma condição socioeconômica, cultural, que vem da família dele, que vem da comunidade que ele está inserido, que acaba criando um déficit na sua aprendizagem. E muitas vezes esses alunos ainda têm a condição de pagar um professor particular para auxiliar naquelas matérias que eles estão tendo dificuldade. No contraturno, faz um cursinho, às vezes vai um professor na casa. Verdade. Então é impossível colocar esses dois alunos para competirem e falar em meritocracia. Na realidade, esses alunos eles têm uma defasagem muito grande. E quando a gente pega um caso isolado de algum aluno que veio da rede pública, que não teve tantas condições de ensino assim, e que ele alcançou coisas grandes na vida, que ele tem um bom domínio da língua portuguesa, ele acaba sendo a exceção à regra. Com certeza. Agora, Micael, como que a gente pode desenvolver essa competência? Em primeiro lugar, Fernanda, tem que gostar de ler. Porque quando você vê a palavra ali no texto, ela se torna familiar. Você vai observar ela várias vezes e vai decorar como se escreve aquela palavra. Se você notar uma palavra que você não conhece, é hora de correr para o dicionário, né? Agora, a internet, né? Você joga a palavra ali, rapidinho você tem o significado dela e você tem também uma explicação de como ela pode ser utilizada em algum contexto. Em segundo lugar, tem que saber articular bem as ideias. Todo texto ele tem que ter começo, tem que ter um desenvolvimento e tem que chegar em algum lugar, alguma conclusão. Ele tem que levar a algum final. Quando eu entrei no meu segundo emprego, eu precisei passar por uma fase que era uma redação. Eu tive que falar sobre a guerra na Síria. Então, assim, era uma atualidade, um assunto que estava em alta, e eu tive que desenvolver um texto de 15 linhas, que tinha uma introdução, falando do início do problema, um desenvolvimento e um final, trazendo uma possível solução, trazendo algum tipo de intervenção que pudesse solucionar aquele problema. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem organizar bem essas ideias. Por quê? Muito devido às séries, aos filmes, que estão substituindo gradativamente os livros. Então as pessoas não têm tanto contato com o livro, não conseguem imaginar mais, tem que vir tudo pronto, mastigado, porque senão o entretenimento não faz sentido para aquela pessoa. Outro ponto importante é o seu ciclo social. Dizem que você é o resumo das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você veio de uma família, de uma sociedade, de uma comunidade, que as pessoas não têm por costume falar a norma culta, falar certinho, corretamente, muito provavelmente você vai reproduzir aquele discurso que você ouviu e você vai ter mais dificuldade do que uma outra pessoa que já está acostumada com pessoas que falam, entre aspas, corretamente. É verdade. E você falou aí a respeito da gente não ler mais tanto, substituindo aí pelos filmes. E ironia ou não, a gente sabe que uma das maiores notas nas provas, do Enem, nos vestibulares, é a redação. Sim. É o que mais conta ponto. E o brasileiro ainda continua falhando tanto na redação. Por que isso acontece? Eu acho que de todos os motivos, tem a questão também da substituição do texto escrito por outras tecnologias. Elas vêm para agregar, mas não para substituir. Por exemplo, cada vez mais cedo as crianças têm utilizado tablet, celular, computador. E isso tem atrasado o desenvolvimento da caligrafia. Ou seja, às vezes as tecnologias que estão aí para nos auxiliar, se não utilizadas da maneira correta, vão criando um déficit, vão fazendo com que aquelas pessoas, aquelas crianças, jovens e adolescentes tenham um atraso no sentido da aquisição da linguagem e da norma culta da linguagem. Verdade. A comunicação escrita nas redes sociais, ela tanto pode favorecer uma empresa, um profissional e passar uma boa imagem se ela for bem escrita. Ou ela pode também queimar o filme da pessoa, do profissional, da empresa. Às vezes o profissional tem até uma oratória perfeita, mas ele peca na escrita e acaba prejudicando a comunicação com a sua audiência. Até que ponto isso pode prejudicar uma imagem? Eu vou te dar um exemplo do antigo ministro da Educação, o Weintraub. Ele se comunicava muito bem, articulava muito bem as palavras, mas em suas redes sociais, em seus tweets,
quando ele ia postar alguma coisa no Instagram, quando ele ia postar alguma coisa em alguma rede social, muitas vezes ele cometia algumas gafes. Tinha vírgula onde não deveria ter, tinha palavras escritas com a grafia incorreta, e ele era um ministro da educação. Olha só. Ele não e tinha na o direito nada de errar. passa batido, né? E as pessoas, os opositores do mesmo. governo vão lá, vão tirar um print, assim como faziam também quando era um governo de esquerda, né? O pessoal da direita não perdia um discurso da Dilma porque ela não sabia organizar bem as ideias. É verdade, por outro lado, falando muita besteira. alguns ministros agora de governos de direita e até o próprio presidente, às vezes falam alguma coisa, eles pegam ali e não perdoam mesmo. Hoje em dia tudo está sendo gravado, dá para tirar print de tudo. Verdade. Então você acaba descredibilizando essa pessoa que deveria te passar uma imagem de autoridade. O ministro da Educação deveria ser um dos homens mais cultos do país. Exemplo para toda a nação. E ele demonstrou que não tinha o domínio da linguagem, se descredibilizou e acabou perdendo seu cargo. Com certeza os discursos dele deveriam ser escritos por outra pessoa. Se ele tivesse um profissional que cuidasse das suas redes sociais, que fizesse a revisão desse texto antes de ser publicado, talvez até hoje ele seria o ministro da Educação. É sobre essa solução que nós vamos conversar no próximo bloco. Vocês aguardem, não sai daí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje a gente está trazendo aqui um tema muito relevante, que é sobre a importância do domínio da língua portuguesa na produção de conteúdos, na escrita, naquela imagem que você está passando aí para o seu cliente, para a sua audiência, principalmente nas redes sociais. O que a gente tem mais visto, às vezes, são profissionais altamente qualificados que na hora de escrever as suas postagens, a gente encontra ali diversos erros ortográficos, diversos erros de acentuação, enfim. A gente sabe que essa é uma dor de muitos brasileiros. Como que a gente pode solucionar esse problema, Micael? Eu acredito que a solução mais viável seria passar o texto para outra pessoa. Eu já escrevi artigo para publicação, livro, TCC, e eu sou viciado no meu próprio texto. O que eu quero dizer com isso? Eu não identifico as minhas falhas. O seu texto ele é como o seu hálito. Quando você está com um mau hálito, você é uma das últimas pessoas a perceber. Sim. Quem está ao seu redor percebe. E você percebe bem o mau hálito dos outros. Então, quando você escreve qualquer tipo de texto, outra pessoa deve revisar esse texto. Ela tem que ver a estrutura e corrigir alguns erros que, às vezes, você sabe a regra, mas passa despercebido. É verdade. E também existe também aquela questão, a pessoa ela tem que ter o foco no trabalho dela. E ali, de repente, ela delegaria esse trabalho para quem já é especialista na área, para quem vai usar as estratégias corretas para poder gerar uma comunicação mais efetiva, não seria isso? Por exemplo, às vezes você tem um doutor em administração, ele é dono de uma grande corporação ou CEO dessa corporação, e ele não é obrigado a saber de tudo sobre o seu próprio nicho. Ele é doutor em alguma área específica ali da administração. Sim. E ele contrata algum profissional para cuidar do seu tom de voz, para cuidar das suas publicações, fazer as edições necessárias. E esse profissional pode ser um gestor de tráfego, pode ser um gestor de mídias sociais, um redator publicitário, copywriting. Então, ele contrata esse profissional principalmente relacionado às áreas de vendas, que é hoje onde está o boom dessa área de produção de conteúdo. Esse profissional, ele vai fazer textos publicitários que vão convencer o cliente a realizar compras, a comprar um serviço, comprar um produto. O doutor em administração, com seu diploma, às vezes não consegue fazer isso. Uma pessoa, às vezes, com uma simples formação, com um curso de curta duração, desenvolve essa skill e convence pessoas a realizar essa compra. E quais fatores são relevantes na contratação desse profissional? Eu acredito que para você contratar um profissional, é importante que ele tenha alguma formação na área. Então, nem sempre essa formação, Fernando, vai ser acadêmica. É bom que seja. Se você puder contratar um profissional da área de letras, comunicação social, jornalismo, às vezes até mesmo da área jurídica, que é uma galera que tem um contato mais com o texto, com leitura na sua graduação, isso pode ser um plus, né? Pode ser algo a mais. Todavia, se você não conseguir esse profissional com uma formação acadêmica, existem muitos cursos de curta duração que estão profissionalizando pessoas para esse mercado. E a atuação ela pode ser vista em um portfólio que é apresentado para você, em trabalhos anteriores, em estágios realizados. Então, assim, se alguém chegou para você e já te mostrou que ela pegou alguém que não tinha uma boa comunicação, conseguiu consertar isso, disponibilizou isso para o público e teve resultado, principalmente
principalmente no sentido da compra, da aquisição, da conversão do cliente, esse é o profissional que você está precisando na sua empresa. Qual que é a importância do texto para convencer o cliente a comprar, Micael? Existem clientes que não sabem que querem comprar. Então, às vezes, o vendedor, seja ele físico ou seja através de um texto, ele pode te convencer a comprar. A gente chama isso de gatilhos mentais. Existem alguns gatilhos que você aciona que a pessoa às vezes nem queria comprar e ela vai terminar comprando. Por exemplo, tem o gatilho da escassez. Você vai comprar alguma coisa, o vendedor fala assim, olha, corre que essa é a última unidade. Exatamente. E às vezes você nem percebe que ser a última unidade nem sempre é bom. E se eu precisar trocar? Não vai ter outra igual, então eu vou perder meu tempo. Então, quando você fala assim, essa é a última unidade, você quer despertar no seu consumidor aquela sensação, aquele sentimento de escassez. Não tem mais, eu vou pegar enquanto tem. Por exemplo, você pode, às vezes, trazer o gatilho mental da dor e do prazer. Você desperta uma dor que ele nem sabe que ele tem, para depois você ofertar uma solução para aquele problema que você mesmo criou. Ou seja, você mostra a dificuldade para vender facilidade. Por exemplo, um vendedor de livros da área de saúde, de porta em porta, ele bate na porta das pessoas e não fala assim, ei, você quer comprar um livro? Eu estou vendendo um livro aqui de saúde. Ninguém vai querer comprar. É verdade. Agora, se você chegar e falar assim, Fernanda, você sabia que mais de 35% do câncer no Brasil é causado pela má alimentação? Como que está a alimentação na sua casa? Aí ele fala assim, ai, não está muito boa, né? Eu poderia melhorar um pouquinho, eu como muita fritura, eu não como alimentos muito saudáveis. Sério? Então a sua saúde poderia melhorar? Poderia sim. Então, eu tenho um produto aqui que vai melhorar a saúde da sua família, vai aumentar a sua longevidade, você vai poder passar mais tempo na sua velhice, que vai ser uma velhice saudável, com seus filhos, com seus netos, até bisnetos. Como que você vai conseguir isso? Através desse manual, não chama nem de livro, né? Sim. Esse manual de saúde que eu tenho aqui, tudo uma que técnica, vai dar tudo uma dicas estratégia para você aumentar a sua expectativa de vida e melhorar a qualidade de vida até lá. Ou seja, você apresentou um problema, apresentou uma dificuldade para vender uma facilidade. Mas isso não seria uma forma de manipulação? É diferente manipulação de persuasão. É como naquele filme Inception, A Origem. Você entra na cabeça da pessoa e faz com que ela pense que a ideia partiu dela. Na manipulação, eu meio que te obrigo a fazer alguma coisa. Eu fico tentando te convencer e falar assim, vai, você tem que fazer isso. Na persuasão, eu faço você perceber que você precisa daquela coisa. A diferença é que a iniciativa na persuasão, ela parte do consumidor. Embora aquele que está tentando vender, aquele que está escrevendo o texto, ele tente rodear a pessoa de informações que muitas vezes ela nem tinha previamente, para que aí então ela tome as suas decisões. Nossa, aqui olha, é muito complexo esse tema, né? E a gente já está terminando o tempo aqui. Eu queria agora, só para a gente finalizar, que você me explicasse a diferença entre, então, o redator, entre o copywriter e o copyright. O que cada um desses faz? O copyright, na verdade, é a questão dos direitos que estão garantidos por lei, a preservação desses direitos. Ou seja, você não pode utilizar aquele conteúdo porque ele tem um copyright, ele tem uma licença onde aquele conteúdo está protegido. O copywriter é o profissional que escreve copy, ou seja, ele escreve textos publicitários que visam alguma conversão. Normalmente, no final daquele texto, tem o que a gente chama de CTA, que é o Call to Action, né? Você está chamando aquele cliente para tomar uma decisão com base no que você apresentou. Entendi. O redator, ele escreve textos. Por exemplo, uma das profissões que eu já tive na minha carteira de CBO é de redator de textos técnicos. Eu escrevia textos técnicos. O redator ele pode trabalhar em diferentes setores. Existe também o redator publicitário. O redator publicitário e o copywriter normalmente são a mesma pessoa. Um é um termo estrangeiro, o outro é nacional. No Brasil, a gente tem muito essa diferenciação. As pessoas, às vezes, preferem ser chamadas de copy, de copywriter, do que de redator publicitário. A função é praticamente a mesma. Mas aqui no Brasil, há essa diferenciação. Se você for para outros países, principalmente de língua inglesa, você vai ver que o redator publicitário e o copywriting fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, a diferença seria essa. O redator escreve textos de qualquer tipo. O redator publicitário ou copywriter, ele escreve textos visando a conversão. Não é só para informar. Você quer trazer algum cliente em potencial para que ele se torne um cliente de fato e você vai levantar os fundos da sua empresa através de algum texto que você publicou. Em algum e-mail marketing, em alguma newsletter, no blog, na rede social. Às vezes você mandou no WhatsApp ali, business para o cliente, e ele leu o seu texto e falou assim, eu preciso disso aí. E aí agora ele vai adquirir o seu produto com base no texto que lhe foi apresentado. Bacana. Então a gente vê, concluindo, né, toda essa nossa conversa, a gente vê que hoje as empresas então precisam se atentar
para delegar, então, fazer uma autoanálise, né, das suas redes sociais, da sua comunicação com o público, a sua comunicação escrita principalmente, né, gente? A gente está falando aqui de língua portuguesa, domínio da norma culta. Então, se você percebe que está havendo alguma falha nessa comunicação, e muitas vezes até essa falha vem através da sua falta de retorno do seu público. Você vê que os seus clientes não estão convergindo com a sua comunicação, então pode realmente estar havendo uma falha. Então, por isso é importante hoje procurar este profissional ou agências que ofertam esse tipo de serviço, não é isso, Micael? Com certeza. Eu estou com uma vaga aberta, por exemplo, na empresa que eu trabalho, onde eu sou gerente de produtos educacionais, para professor conteudista. E muitas vezes o professor entra em contato comigo, mas pela forma como ele organiza as ideias ali, você já em um texto do WhatsApp, eu penso, esse camarada, essa pessoa não vai conseguir escrever um livro de 100 páginas para mim organizando bem as ideias. Ou se tiver tanto erro assim, o meu revisor, que é um outro profissional também muito importante, ele vai querer cobrar até mais caro, porque ele vai falar, tem muita coisa para arrumar aqui. Então, hoje, Fernanda, existem duas empresas. As que já trabalham com esse profissional, que cria textos, que revisa textos, que faz textos visando a conversão, e aquelas que estão atrasadas no mercado e que precisam se atualizar, senão assim como a Kodak, que era uma grande empresa, né? Uma grande empresa da área de filmagens, de câmeras, que não quis passar para o digital, ficou para trás, foi até a falência. Então, as empresas precisam desse profissional, hoje mais do que nunca, com as mídias sociais, com as redes sociais, para se manter no mercado. E já não é mais um plus, não está fácil achar esses necessário. Profissionais também não, que a mão de obra hoje ela está escassa. Então, de repente, é melhor até procurar uma agência que não trabalha apenas com um cliente, mas com vários clientes e que pode trazer um serviço completo. Não é isso? Normalmente, esse profissional ele é contratado em regime de freelancer. Ele, muitas vezes, não tem um vínculo empregatício com a instituição que ele está trabalhando. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando para você e você me paga R$4.000 e aparece outra empresa que me paga R$6.000, o que você acha que eu vou fazer? Eu vou mudar. A agência não, ela fica fixa com você. Você tem um contrato, esse contrato tem um tempo determinado e naquele tempo, naquele período, você sabe que você não vai ser abandonado. Exatamente. Os textos vão estar ali, as publicações vão estar ali, né? Tudo que você precisar, eles vão te fornecer e muitas vezes essas agências fecham contratos que vão só se renovando. Enquanto existir a agência e enquanto existir a sua empresa, é uma parceria que vai ser contínua. É garantido. Sempre vai ter aquele desenvolvimento e você pode ter certeza, por meio de contrato, né, que tem segurança jurídica, que você não vai ser abandonado, você não vai ser deixado na mão. Aí, obrigada, viu, Misael, da onde que eu tirei isso? Vou fazer de novo o encerramento. Muito obrigada, Micael, adorei as suas dicas aí, as orientações para o nosso público, a gente que tem muitos empresários profissionais aí acompanhando e até usuários de redes sociais, por que não se preocupar mais com a forma como você se comunica aí em suas redes? Toma cuidado para você não estar passando uma imagem de pouca credibilidade aí para a sua audiência, né? Isso, Micael. Querido, muito obrigada pela participação, por trazer um pouquinho desses seus conhecimentos para o nosso público. Por nada, foi um prazer estar aqui, Fernanda. Volte sempre. E você aí de casa, se sentiu representado nessa situação que a gente comentou aqui hoje? Se você se sentiu representado, é hora de pensar em contratar uma agência ou um copyright para te ajudar aí na organização das ideias e dos textos para a comunicação com a sua audiência. Queridos, muito obrigada pela sua audiência aqui no Talentos e Negócios. Continue acompanhando a programação da TV Sistec e a gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.